Sejam todos bem-vindos ao culto de hoje. Be all welcome to today's service. Diga ao seu vizinho, seja bem-vindo ao culto de hoje. Diga ao outro vizinho, seja bem-vindo à casa de Deus, em nome de Jesus. Igreja, Church, hoje nós vamos falar today we're going to talk de um tema of a topic importante. important. Toda mensagem Every message que vem da palavra de Deus, that comes from God's word, ela é importante. it's important. Ela é poder. Ela é poder. It's power, É espírito. it's spirit, Ela é fogo. and it's fire. Ela transforma. It changes. Vamos falar sobre Deus Pai, We're going to talk about God the Father, Deus Filho, God the Son, Deus Espírito Santo. and God the Holy Spirit. Eles são um. And the three are one. Eles são um. They're only one. Deus Pai, God the Father, Deus Filho, God the Son, Deus Espírito and God the Santo. Holy Ghost. Eles são um. They are one. Eles são um no propósito. They're one in a purpose. Têm o mesmo objetivo, They have the same objective, que é de te levar that is to take you, à transformação, to take you to change, para você ter a graça so you can have the grace de viver com Deus of living with God na eternidade. in eternity. Esta é a função This is the function dos três of pais: the three Deus fathers, Pai, God the Father, Deus Filho God the e Son, Deus Espírito and Santo. God the Holy Ghost. Eles são um They are one no propósito. in a purpose. Eles são seres They are beings, distintos, different beings. diferentes They are different na sua forma de apresentação. in the way they present themselves. São seres diferentes They are different na beings sua forma de in the apresentação. way they present themselves. Mas eles têm o mesmo objetivo. But they have the same objective. Eles são um. They are only one. Eles são um. They are one. Vamos ler juntos. Let's read together No livro de Mateus. in the book of Matthew. Mateus, capítulo 28, Matthew chapter 28, versículo 18 verse 18 a 20. up to 20. Mateus, capítulo 28, versículo 18 até 20. Matthew chapter 28, verse 18 up to 20. Irmão Isaac, peço para que nos leia. Mateus capítulo 28, vamos considerar a partir do versículo 18 até 20. Mateus capítulo 28, versículo 18. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. 19. Jesus aqui fala. Jesus here Isso says, sucede it happens depois da ressurreição de Cristo. after Jesus being raised. Como sabemos, As we know, Jesus foi crucificado. Jesus was crucified. Ele morreu He died. e depois ressuscitou And afterward he rose no terceiro dia. on the third day. Ele foi ter com os discípulos He went to talk to disciples. e ele disse aos discípulos: And he said to disciples, me foi concedido I was given autoridade authority nos céus in heaven e na terra. and on the earth. Versículo 19. Verse 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos Jesus said to his que disciples hoje somos nós. that today Vão they a are todo mundo, go to the whole world, batizai baptize it em nome do Pai, in the name of the Father, em nome do Filho the Son, e do Espírito and Santo. the Holy Ghost. Deus Pai, God the Father, Deus Filho God the e Son, Deus Espírito and Santo. God the Holy Eles Spirit. são um They are one
no propósito. and on their purpose. No propósito. In their purpose. Versículo seguinte. Versículo 20. E ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus disse aos seus discípulos: Jesus said to his disciples, vão ensinar, go and teach, vão anunciar a boa nova. go announce the good news, E lembrou a eles and reminded que eu them estou convosco that I'm with you a todo o tempo. till the end of times. Povo de Deus, People of God, nós temos essa responsabilidade we have this responsibility de partilhar a mensagem divina, of sharing the divine falar de message, Jesus. to talk of Jesus. Jesus está com pressa. Jesus is in hurry. Jesus está com pressa Jesus is in de hurry ver os seus of seeing the heavens serem salvos. being saved, Essa é a vontade de Deus. seeing His people being Essa é a saved. This is God's vontade will. de Jesus. This is Jesus' will. Ele quer que você seja salvo, He wants you to be saved porque um julgamento nos aguarda. Um julgamento nos aguarda. because the judgment awaits for us. Você e eu You and I vamos ser julgados will be judged por aquilo que nós fazemos for what we do aqui nesta terra. here on the earth. Você pode ir ao inferno You can go to the hell ou pode ir ao paraíso. or to the paradise. Conquiste o coração de Deus. Win over God's heart. Conquiste o coração de Deus. Win over God's heart. Esteja próximo de Deus. Be close to God. Faça o bem. Do good Anunciai a boa nova. and announce the good news. Anunciar a palavra do arrependimento. Announce the word Jesus of veio à repentance. terra Jesus came to earth simplesmente simply para anunciar a boa nova. to announce the good news, A palavra do arrependimento. the word of repentance. Ele quer que você se arrependa He wants you to be dos seus repent atos pecaminosos. for your all sinful Ele actions. quer que você se He arrependa wants you to repent daquilo que você faz de errado of what you do of e, wrong e seja batizado, and may be baptized, seja transformado may be changed com o Espírito Santo de Deus. with the Holy Ghost of God. Porque o Espírito Santo de Deus Because the Holy Spirit of é a God marca da propriedade. is a mark of. Nós só estamos conectados com Deus We're only connected se to God tivermos o Espírito Santo if we will live from the Holy Spirit em nossa vida. in our life. Em nossa vida. If you have the Holy Se Spirit of você God in tiver o our lives, Espírito de Deus, if you have the Spirit of você God, está conectado com Deus. you are connected with Você God. está conectado com Deus. You are connected with Vamos God. ler um versículo também Let's read no another livro de verse João, in the book of John, João 10, John chapter 10 versículo 30. and verse 30. Livro de João, capítulo 10, Book of John chapter 10 versículo 30. and verse 30. Sim, irmão Isaac. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai Father and I somos um. are one. Jesus confirmou Jesus confirmed a nossa pregação de hoje. our today's Que preaching Ele e o Pai, that the Father and Him, eles são um. they are only one. Têm o mesmo propósito. They have the same purpose. Podem ser seres distintos, They can be different beings. seres diferentes They can be different na sua beings. forma de In the apresentação. way they present themselves. Porque Jesus é Filho Jesus is a e son, temos o Deus Pai and we e have temos God the o Father, Deus and Espírito we have the Santo. God the Holy Spirit. Esse que se move, este que se move na igreja, The one who moves in the este que church. se move na sua vida He's the one who moves in your life quando você busca Ele. when you seek Him. Povo de Deus, People of God, nós nunca vimos Deus. Nós nunca vimos a Deus, we have never seen God, mas nós cremos but we believe que Ele vive that He lives através da nossa fé. through our faith. Através da nossa fé. Through our faith. E o que é fé? And what is faith? O que significa fé? What does it mean, faith? Quem quer partilhar conosco? Who want to share with us? Levanta a mão. Can raise your hand. O que significa fé? What is the meaning of faith? Alguém quer partilhar conosco? Is somebody who want to share with us O significado da palavra fé? the meaning of this word Ela faith? só tem duas letras. Só tem duas letras. It has only two Mas letters, tem um significado but it has meaning, muito profundo. deep meaning. Fé.
faith. Sim, irmão Luiz. A fé é uma dimensão que alguém sai numa determinada área para outra área, ou num determinado nível para outro nível. A fé é uma dimensão em que alguém sai de um determinado nível para um outro nível, ok? É a definição do irmão. Sim, irmã Rita. Fé é acreditar em algo que é humanamente impossível de realizar. A fé é acreditar em algo que é humanamente impossível de realizar. de realizar, ok? Mais alguém? Somebody Sim, else? irmã aqui. Fé é a certeza de coisas que não podemos ver. Ter fé é a certeza de coisas que nós não podemos ver. Esta é a definição da irmã. Alguém mais? Sim, irmã Sônia. A fé é acreditarmos naquilo que nós não vimos. A fé é acreditar em aquilo que nós não podemos ver. Alguém mais? Fé. A irmã lá atrás. Irmã Teresa. Penso que fé é obedecer os mandamentos de Deus, ou seja, é amar a Deus. Fé é obedecer os mandamentos, ou seja, amar a Deus. Sim, mais alguém? Irmão aqui. Sim, fé é algo que não se vê, mas se espera. A fé é algo que não se pode ver, mas nós podemos esperar. Sim, mais alguém? A irmã aqui. A fé é a certeza profunda e inabalável que temos sobre algo que não vimos. A fé é a certeza profunda e inabalável de algo que não se vê, mas temos. É isso? Temos a certeza e temos a certeza. Correto. Mais alguém? Ok. Todas as respostas estão acertadas. All the answers are correct. A fé Faith é ter um firme fundamento. is to have the solid foundation. Firme fundamento Solid foundation de algo que não se vê, of something that is mas se unseen, pode esperar. but you can hope for. Mas que se pode esperar. But you can hope for. Povo de Deus, People of God, se você não tem fé, if you don't have faith, você não vai obedecer mandamentos de you won't Deus. obey God's commandments. Se você não tem fé, If you don't have faith, você não vai agradar a Deus. you won't please God. Não vai conquistar o coração de You Deus. won't win over God's heart. Porque a fé Because faith é ter a certeza is to be de sure algo que não se vê, of something that mas is nós podemos esperar. cannot be seen, Nós but não we can vemos hope for. Deus. We cannot see Não God podemos ver Deus We cannot see God aos olhos humanos. to our human Mas eyes, temos a certeza but we are sure de of que Ele it, manifesta nas nossas vidas. that He manifests Himself Ele in our se lives. manifesta na nossa vida. Vamos ler juntos Let's read together. a definição que encontra-se The definition is no livro found de Hebreus, in the book of Hebrews, capítulo 11. chapter 11. Vamos considerar a partir do versículo 1. Let's see the first verse. Hebreus, Hebrews, capítulo 11, chapter 11, versículo 1. in verse 1. Sim, irmão Isaac. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é ter a certeza de que esperamos receber algo. E a certeza de coisas que nós não podemos ver. Nós não vemos Deus. We cannot see God. Não vemos o Espírito Santo. We cannot see the Holy Spirit. Mas sabemos But we know que eles se manifestam na nossa vida. that He manifests Himself Que in our lives. através deles That through them nós somos abençoados we are blessed e podemos ser salvos. and we can be Se saved. querermos com certeza. And we believe with certainty. Ter a fé To have faith é obedecer os mandamentos. is to obey the commandments. É muito difícil, It's hard, se não impossível, unless você impossible,
obedecer os mandamentos de Deus. to obey God's commandments Se não tem fé, if you don't have faith. se não tem fé, If you don't have faith, você tem que crer you primeiro, have to believe first, depois obedecer, then obey, para as coisas acontecerem so na sua that things vida. may happen in your life. Para as coisas acontecerem na sua vida. So that things may happen in your Versículo life. 2. Verse 2. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Foi pela fé It was by faith que os nossos that antepassados, our ancestors, eles conquistaram o coração de Deus. they won over God's heart. Lembre-se da fé de Abraão. Remember Abraham's faith, A fé que o Abraão teve. the faith that Abraham had. O Abraão viveu perto de 100 anos. Abraham lived nearly 100 years. E sua esposa And perto de 90 anos. His wife nearly 90 years. Ela tinha um ventre seco. She had a dry womb. Não podia dar filhos. She couldn't conceive, Mas Deus abençoou. but God blessed them, Aconteceu um milagre. and a miracle happened. A esposa de Abraão ficou grávida. And Abraham's wife was Sara pregnant. ficou grávida. Sarah was pregnant, Ela até voltou-se para Deus. Ela voltou-se a and Deus she came back to God e disse: Senhor, and said, "The Lord, como será possível? how can it be possible? Eu nesta idade que tenho, Myself in this cerca de age, 90 e tal anos, about 90 years, ainda poder pegar um bebê na mão." shall I hold a baby in my hands?" Mas o milagre aconteceu. But a miracle happened. Ela nasceu, She gave birth. ela concebeu She conceived, e nasceu, teve um filho and she gave birth que of a se son, chamou Isaac. and was called Isaac. Que se chamou Isaac. That was called Isaac. Mas depois Deus, And afterwards, God, vejam só o povo de Deus. see, people of God, Você está à espera you are waiting for de um filho a son por muito tempo. for a long time, Deus te dá esta graça. and God gives this A grace, criança nasce, and the child is born, depois ele coloca a prova. and afterwards, Esse it put Abraão, the test. Abraão, It said, Abraham, leve o seu filho take your son e vai sacrificar. and sacrifice Vai him. matar o seu filho. Kill your son. Vejam este tipo de provação. See how this Tamanha kind of test. provação. This is a great test. Mas Abraão tinha fé. But Abraham had faith. Abraão tinha fé em Deus. Abraham had faith in Ele God. acreditava em Deus. He was believing E in se God. Deus está a mandar, And if God is eu commanding vou me, matar o meu I will filho. kill my son. Eu vou matar o I meu will kill filho. my son. Acredito que muitos de nós não faria isso. I believe that most of us Muitos wouldn't de do nós that. não faria isso. Most of us wouldn't do that. E quando Abraão ia exercendo a sua fé, But Abraham pegou a exercised his faith. espada para matar o filho, He took the sword to Isaac. kill his son Isaac. Apareceu um anjo An angel e disse: appeared. Abraão, He said, não Abraham, faça isso. don't do that. Não faça isso. Don't do that. Deus se agradou de Abraão God was pleased with e da Abraham fé dele. through his faith. E da fé dele. Through his faith. É por isso que até hoje That's why still o today, Abraão, Abraham, ele é apelidado it is called do pai da fé. a father of faith. Ele é pai da fé. He is a father Era of uma faith. pessoa com muita fé. Deus abençoa ele God blessed him, e abençoa a sua and he descendência. blessed his descendants. A sua His descendência. descendants. Por causa da fé de Abraão. Because of Abraham's faith, Povo de Deus, people of God, se você estiver a passar if you're going through por uma provação, a certain test, um problema, a certain problem, seja na saúde, be it a health problem perder emprego, or employment, seja na família, be it in the family, separação, separation, morte, death, não nega Deus. don't deny God. Não perca a sua fé. Don't lose your faith. Conserva a sua fé. Keep your faith. Se Deus fizer, If God does it, Ele é Deus. He is God. Se Deus não fizer, If God doesn't do it, continua sendo He Deus. continues being God. Deus já age na nossa vida God acts in our como lives Ele quer, the way He wants. no tempo que Ele achar melhor. The time that He Ele é thinks best. Deus. He's God. Ele é soberano. He is sovereign. Ele é soberano. He is sovereign. Há uma coisa There is one thing muito especial that is special que Deus coloca that God put no nosso coração, in our hearts. que é o Espírito Santo. That is the Holy Spirit. Você se está limpo, When you are vive clean, para Deus, you live for God. Deus vai colocar God will put a sua confirmação, your que é o confirmation Espírito Santo, through the Holy no Spirit seu coração. in your heart. Você pode estar passar por problemas, You mas may o go Espírito through problems, Santo, but the Holy Ele Spirit, vai te confortar, He will comfort vai you. te dar paz, He will give you peace. vai te dar He alegria. will give you joy. Busque o Espírito Santo, Seek the Holy Spirit. busque o Espírito Seek Santo, the Holy Spirit através da obediência through obedience à palavra de Deus, of the Word of God. a palavra de Deus. The Word of God. Versículo 3. Verse 3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado
pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Povo de Deus, People of God, espero que você tenha entendido. I hope you understood. Alguém pode ler uma outra Bíblia? Can somebody read another Bible? Alguém pode ler o versículo 3 Can numa somebody outra read Bíblia? the verse 3, another version? Sim, irmão lá atrás. Presta atenção, povo de Deus. Pay attention, people of God. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela ordem de Deus, de maneira que aquilo que pode ser visto veio a existir das coisas que não podem ser vistas. Povo de Deus, People of God. o que é que Deus está a dizer What aqui? God is saying here. Está a dizer que pela fé, He's saying through faith, Deus criou o mundo God created the com world a palavra. through word, Com a palavra. with the Ele word. disse: haja He luz. said, let be Houve- light. Houve luz. And the light was Haja there. terra. Let earth be there. Houve a terra. And the earth was there. Foi o que não se viu. What was not, Foi o que não se via. what was Que é a unseen, palavra. which is the word Que é o of God, Espírito. is the Spirit. Que é o poder that is power, que trouxe that brought as coisas things que nós podemos ver. that we can see. Não sei se você percebeu. I don't know if you understood Não me. sei se você percebeu. I don't know if you É understood me. pela fé E through faith, que o que não se that viu, what was not que é a able to be seen, palavra, that is the que word, é o Espírito, that is the Spirit, fez that made com que as coisas that things, visíveis visible things, fossem vistas. may be seen. Povo de Deus, People of God, é muito profundo isso. it's so deep. É muito profundo isso. It's so deep. Espero que você esteja entendendo. I hope you're understanding. É pela fé It's through faith, que as coisas que não se viam, the things were not able to be seen, que não se podiam ver, things that couldn't be seen, que é a palavra. that is the word. Nós dissemos que a palavra é poder. We said that the word is A palavra power. é luz. Word is A light. palavra é o Espírito Word Santo. is the Holy Spirit. Deus só disse And God just said, em palavra, in the word, haja luz. let there be light. Houve a luz. And the light was there. Haja terra. Let there be earth. Houve a terra. The earth was there. Haja o mar. Let there be Haja o sea. houve o mar. And the sea was E there. nós podemos ver isto. And today we Mas can isso see it. foi feito But it was por made algo que não se vê. by something que é a which was palavra. invisible. That is the word. Que é a palavra. That is the word. Que é o Espírito. That is the Spirit. A mesma coisa The acontece same thing happens na nossa vida. in our lives. Nós exercitamos We exercise a vida no Espírito. the life of Nós Spirit. cremos em Deus. We believe in God. Você ajoelha, You go on your knee, ora para Deus, you pray to God, fala com Deus. you talk to God. Você não pode ver Deus. You cannot see Não God. pode ver o Espírito You Santo. cannot see the Holy Spirit. Mas a manifestação dele But the vai ser manifestation visível na sua will be vida. visible in your life. Você vai ser abençoado. You'll be blessed. Vai ter uma casa construída. You'll have a house built. Algo que se pode ver. Something that can be seen. Mas quando você pedia a Deus, But the time you were coming to God, ninguém podia ver Deus. no one could see God. Ninguém podia ver Deus. No one would see God. Você pede a Deus You ask para que God tenha o emprego. to have employment. Você ora. You pray. Você jejua. You fast. Está a falar com Deus. You're talking to God. Mas você não pode ver Deus. But you cannot see God. Você não pode ver Deus. You cannot see Você God. só troca impressões. You just exchange Você impressions. fala. Você fala. You talk. Você usa a palavra. You use the word. Usa a sua fé. You use your faith. Mas Deus veio manifestar But God comes and manifests Himself através de algo concreto. through something that is Você real. consegue um emprego. It can be Você employment. consegue um casamento. You receive the marriage. Você tem uma casa construída. You have a house built. Você tem um carro. You have a car. É o que diz este versículo. That's what this verse É is saying. através da fé It's through faith. que as coisas que não se vê, The things that were que é a not seen, palavra, that is the que word, é o Espírito, that is the Spirit, fez com que made as coisas visíveis that all visible things fossem vistas. could be seen A terra, on the earth. o mar, The earth, os the peixes, sea, the fish, os animais animals, e tudo que está à nossa volta and everything that foi surrounds us feita were made através da fé. through faith. A fé é a palavra. Faith is the word. É a palavra. Is the word. É a palavra. Is the word. Igreja, Church. vamos saltar para o livro de Tiago. Let's jump to the book of Tiago, James. capítulo 2, James chapter 2 versículo 14. and verse 14. Livro de Tiago, The book of James capítulo 2, versículo 14. chapter 2 verse 14.
Sim, irmão Isaac. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Povo de Deus, People of God, de que adianta what worth it? você dizer que eu tenho fé, You say that you mas have a faith, sua fé but your faith não é acompanhada is not followed das ações concretas? by real actions. De que adianta? What does it profit? De que adianta What isso? does it profit? Continuar. 15. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. 16. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. 17. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Povo de Deus, People of God, a fé, faith, se não for acompanhado if it is not das followed ações, by actions, ela é morta. it is dead. Você é mentiroso. You are a liar. Você que diz ter fé, You claim to have mas faith, não exercita sua fé, but you don't exercise your faith. não obedece os mandamentos de Deus, You don't obey God's você commandments. está morto. You are dead. Está morto You are dead. espiritualmente. Spiritually dead. Você está morto. Spiritually, you are Você é dead. mentiroso. You are a liar. Você diz que tem fé, You claim to have que faith, te ama Deus, that you love God, mas as suas ações but your actions, são they're contrárias the opposite. à crença no Deus poderoso. Believe that of God A fé Almighty. Faith tem que estar acompanhada must be followed de ações concretas. by true actions. Você tem um vizinho You have a neighbor que está a passar por necessidade. that is going through a certain need. Ele não tem comida. All of a sudden doesn't have food. Você pode ajudar You can help, e não faz. and you don't do that. Você não está a exercitar a fé. You're not exercising your Você faith. tem uma fé morta. You have a dead faith. A sua fé não tem ação. Your faith doesn't have action. Deus não vai ter prazer consigo. God won't be pleased with you. Quando o seu colega, When your colleague ou seu vizinho, or your neighbor ele perde emprego, they lose employment você se alegra com and you isso. rejoice, Você não tem fé. you don't have faith. Você não tem fé. You don't have faith. A felicidade The happiness é saber ver os outros. is to see, É partilhar o que você tem to see other, to share what you have com com as pessoas que não têm. with the people that don't Com have, as pessoas que não têm. with those who don't have. Povo de Deus, People of God, deixa-vos contar uma história. let me tell you a story. Eu li num livro. I read a book. Penso que já contei uma vez aqui na I igreja. think that I talked once here in the church. O título vinha assim: The title was like A this: felicidade The happiness é saber ver o outro. is to know how É to see saber ver another. o outro. Me interessou esse título. Interessou-me este título. I was interested by this book. Eu li. The title. Havia um jovem. There was a young man. Cresceu num bairro comum. He grew up in a Tinha vários neighborhood. amigos. He had many friends. Partilhavam tudo. They were sharing everything. Ele foi destacado. He was, Deus abençoa ele. and God blessed him, Ele prosperou. and he was prosperous. Tornou-se uma pessoa muito He abastada. became prosperous person, Muito rica. so rich, E já não tinha tempo and he had no time para os seus amigos pobres. to his poor Os friends, seus amigos da infância. to his Ele childhood já não friends. tinha tempo He had no time para esses amigos. to these friends. Mas o Espírito Santo But the Holy Spirit tocou a ele. touched him, Fez-lhe lembrar reminded him do seu passado. of his past, E ele, incomodado com isso, and he was ele upset with that. procurou alguém, And he met somebody entendido who knew, na matéria espiritual. a person who was Ele expert foi in ter com spiritual ele. matters. He went to talk to him. Foi ter com ele, He went to talk to him porque ele já andava triste because he was com sad esta situação. with this situation. E disse: Senhor, And he said, Lord, eu estou perturbado. I'm worried. Contou a história. He told the story. Contou a história. He told the story. Eu cresci num bairro comum, I grew up in a Com humble muitos amigos. neighborhood with many friends, mas agora tenho muito dinheiro. but now I have a lot of money Estou distante deles. and I'm far Não distant from them. consigo conviver com eles. I'm not able to live Mas together isso with está them, me a incomodar. and it's upsetting Isso me. está me a incomodar. It is bothering me. Veja este homem espiritual. See this Na spiritual sua man, sabedoria, in his wisdom, ele deitou-lhe um espelho.
colocou um espelho em frente He dele, put a mirror before him porque ele entendeu o problema dele, because he understood his problem. entendeu a situação He dele, understood his e situation. perguntou a Then ele: he asked him, o que é que você vê what do you see neste espelho? in the mirror? Ele disse: eu Said, vejo a mim próprio, I see myself. eu vejo a mim próprio. I see myself. Ok, Ele pegou a ele, He took him. levou-lhe para uma janela, He took him through porque o to the escritório window dele because in office ficava numa altura. his office was at the Abriu first floor. abriu as cortinas, Then he opened the curtain. disse para ele: And he said, o que é que to him, você vê? what do you see? Disse: estou a ver pessoas andar, He said, I see people walking. cada um para o seu destino. Each one to their own E destiny. ele perguntou de novo: And he asked again, qual é a diferença what's the difference entre este vidro espelho between this Eu the vi- glass of this mirror e o vidro transparente? and with the glass of this the Ele world? disse: And he said, a diferença the difference é que o vidro espelho is that the glass of ele está the mirror, revestido it was covered de uma pintura of a certain paint e não permite ver atrás do vidro, that doesn't allow to see não at the back of permite the ver para além glass. do espelho. Doesn't allow to see Enquanto beyond que o the mirror. espelho, o vidro da janela, Whereas the glass of the é window uma coisa transparente. is something that E nós is podemos ver lá transparent. fora. We can see outside. Então o homem disse: Then the man said, aí está o seu problema. there is your problem. Esses dois vidros These two glasses, foram feitos da mesma matéria. they're made of the same A única substance. diferença The only é que o difference espelho is that mirror ele está revestido is covered de uma pintura by a paint. que é orgulho. That is the pride. É orgulho. Is the pride. Você se tornou orgulhoso. You became proud. Então, já respondi a sua situação. Then I answered your O jovem situation. saiu Then the young man went e out percebeu and he understood que o homem do ontem that yesterday's man e do hoje of é today a mesma pessoa. is the same person. A única coisa The only thing é que o orgulho is that the pride tomou conta dele. took hold of E him. ele já não vê as pessoas And he cannot see people da mesma forma. the same way. Isso acontece com muita gente. It happens with many Povo de people, Deus. people of God. Ser crente, Being a believer, seguir a Jesus, following é Jesus, ser uma pessoa humilde, is to be a humble person. transparente, Transparent. se incomodar. Without- Você deve se incomodar You have to com upset o yourself sofrimento do seu irmão, with the suffering of com your o brother, sofrimento do seu amigo, with the suffering of your com o friend, sofrimento do seu or vizinho, of your neighbor, pois a fé because faith é acompanhada de obras is followed by e words ações concretas. and real Tenha fé actions. Have faith e tenha obra. and have Mostrai a works. sua fé Show your faith através das suas obras. through your works. Como você vive. How you live. Como você vive. How you live. Podemos saltar para o versículo 26? We can jump to verse 26. Versículo 26 de 26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Aqui diz o Senhor: Thus says the Lord. assim como um corpo sem o espírito está morto, The way as the body without the spirit is dead, também um homem sem fé está morto. man as well without Povo faith de Deus, is dead. People você of God, pode vir à you igreja can come to church todos os dias, every day. até jejuar, You can even fast, dar oferta, give your offerings, mas se você não tem fé, but if you don't have faith, você não tem crença em Deus, you don't have belief, você in não God, obedece a palavra you de don't obey Deus, God's word, você está morto. you are dead. Está morto You are espiritualmente. spiritually dead. Você está a passear na You're igreja. just taking a walk Você in está a church. fazer tempo na You're igreja. just having your time in the church. Vamos ser diferentes. Let's be different. Vamos ser diferentes. Let's be different. Exercitar a nossa fé Exercising our faith através de obras concretas, through real para que o actions, Espírito Santo so that the Holy Ghost seja o nosso guia, may be our nos guide, possa confortar may comfort nos us momentos difíceis. in hard times. Eu conversava ontem I was talking com o yesterday irmão aqui da to a igreja. brother here at the Eu church. disse, sabe, I said, you know, Deus é muito bom.
God is so good, É muito bom mesmo. so good Que indeed. nós somos livrados And we are set de free várias of situações. several Mas situations, você não tem ideia. but you don't have an idea. Você não tem ideia. You don't have an idea. Você quando dorme, por exemplo, When you sleep, você não sleep, tem for um example, controle do sono. you don't have control of Não your, tem um of the sleep. controle do seu sonho. You don't have control of your Mas dreams. Deus te protege no sonho. But God protects you in your Dos dreams. ataques satânicos, Satanic da feitiçaria, attacks, the do witchcraft, curandeirismo, witchcraft, do espírito de Mazione, the spirit of do Mazione, espírito familiar, the familiar da spirit, comida espiritual, the da spiritual bebida food, espiritual, the spiritual de drink, várias in situações. different situations. Deus te protege. God protects Você não tem ideia. You don't have an idea. Você só acorda. Você só acorda You just wake up e pensa que você é forte. and you think that you are Mas Deus strong, cuida de si. but God looks after you. Deus cuida de si. God cares for you. Conserva a sua fé. Please keep your faith. Conserva a sua fé. Keep your faith. Vamos agora saltar. Vamos ler um outro livro, Let's skip and see other Bible, another book. que é o livro de Tiago. Tiago capítulo 4. Let's skip for another chapter, which is 4. Tiago capítulo 4, James chapter 4 versículo 1. and the first verse. Tiago capítulo 4. James chapter 4. Vamos começar do versículo 1. We'll start from verse 1. Ok? Sim, irmão Isaac. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. De onde vêm as lutas entre vocês? Where do fight come from? De onde vêm as guerras entre vocês? Where do wars come from? Elas vêm dos maus desejos. They come from evil Elas desires. vêm da ambição desmedida. They come from ambitions, Elas unmeasured vêm da ambitions. ambição They desmedida. come from unmeasured ambition. As guerras vêm daí. The wars come from there. Continuando. Versículo 2. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês querem muitas coisas, You want a lot of things, mas como não podem ter, but since you cannot get them, até estão ao ponto de matar alguém you are even able to kill somebody para se apoderar do que é dele. to take what he has. Vocês têm visto isso? You have seen it Nos dias de hoje, today. as pessoas se matam. People kill each As other. pessoas se matam. People kill each Até other. no trabalho. Even at As work. pessoas fazem macumba And people they para work matar witchcraft alguém, to kill somebody para se apoderar da sua função, in order to da take the sua position. posição. To take the position. Na família, In the family, as pessoas fazem drogas, The family play with drugs. vivem They live da força espiritual from spiritual das power outras pessoas. of other people. As pessoas querem posição. People want to As position. pessoas querem estar bem People want to be a well todo custo. at all cost. Esses vivem sem Deus. These people, they Esses live without God. não têm fé em They Deus. don't have faith. Continuando. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Povo de Deus. People of God. Deus diz aqui God says here que nós lutamos de forma contrária. that we fight in the Usamos a força física opposite way. We use the para physical strength alcançar to reach os bens materiais. the material goods. Colocamos a Deus We put God do lado. aside. Colocamos Deus do lado. We set God aside. Fazemos tudo, We do all our mas best. tudo mesmo All our best para alcançar uma posição, to reach a para position, alcançar alguma coisa. to attain or Não to importa o que nós fazemos. have something. We Não don't, we don't importa matter a what quem we nos do. afastamos. We don't care about Aquilo que what dizia o we keep away. Maquiavel. Is what Machiavelli was saying. Aquilo que dizia o Maquiavel. That was said by Não importa Machiavelli. os meios. Não importa os meios. Doesn't matter the ways, Mas o que nós alcançamos. but what we reach. Esta é we uma lei attain. humana. This is a human law. Esta é a lei humana. This is a human law. Esta é uma lei This is a law que vive no coração that lives in the de heart quem não tem fé, or who doesn't have de faith quem não teme a or Deus. who doesn't fear God. Ter fé e temer a Deus.
It's needed to have faith and fear God. Ter fé e temer a Deus. Must have faith and fear God. Sim, irmão. Versículo 3. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Deus está aqui a dizer. God is saying here. E quando pedem, that when you ask for, vocês não recebem. You don't receive. Nós não recebemos. We don't receive. Porque os motivos because the reasons pela qual nós pedimos a Deus which we ask God são maus. Are evil. São maus. Are bad. E Deus não tem prazer conosco. And God is not pleased não with tem us. prazer is not pleased with naquilo que nós pedimos. Is not pleased with what we ask for. Versículo seguinte. Ou continuando. Continuando. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. 4. Vocês pedem coisas you ask for things para usarem to use para os seus próprios prazeres. To use them for your own pleasures. Povo de Deus, people of God, você sabia? Did you know que Deus abençoa-te com o emprego? That God blesses you with your work. Deus te abençoa com o emprego. God blesses you with employment. Para você sustentar a sua família. So you can hold up your family. E ajudar outras pessoas. And help other people. Ajudar os que mais carecem. To help those people who are in need. Este é o propósito da bênção. This is the purpose of blessing. Do seu emprego. Of your employment. Não é só para si. It's not only for you. E a sua família. And for your family. Mas é para você ajudar. But it's for you to help. Aquele que sofre. The one who suffers. Que não tem emprego. Who doesn't have employment. Que precisa do seu apoio. But it needs your help. Por isso Deus diz aqui. That's why God says vocês pedem. You ask for. E não são dados. And you are not given. Porque os motivos because the reasons pela qual vocês pedem of which you ask são for maus. Are evil. São maus. Are evil. Povo de Deus. People of God. Eu myself não entendia. I didn't understand. Quando eu vi essas sextas-feiras, when I was coming on Fridays, as vovôs, grannies, se dirigindo às lojas dos monhês, going to the as lojas Indian dos monhês, Indian shops, para pedir comida, to ask for food. Eu não entendia. I was not able to Pensei understand. que fosse mera caridade. I was thinking that it was only a charity. Vontade de ajudar. A desire to help. Mas os monhês sabem o que fazem. But the Indians, they know what Eles to do. sabem o que fazem. They know what they do. Eles têm a certeza. They have the que certainty. Dando que se recebe. That is by giving that Quanto receive. mais ele dar, the more they give, mais ele é abençoado. The more he's blessed. Mais é abençoado. The more they are blessed. Quanto mais você dar, the more you give, mais será abençoado. The more you'll be blessed. É assim que funciona a lei de Deus. That's how God's o law seu works. emprego não é só God's para work, si. It's not only for e a you. sua família. The work is not only é para for you você and for your ajudar family. também. It's for you to help as well. Ajudar quem sofre. To help who suffers. Quem precisa. Who needs. Quem está carenciado. Who is in need. Deus vai te abençoar. God will bless you. Mais e mais. More and more. Mais e mais. More and more. Continuando. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Gente infiel. Unfaithful people. Vocês não sabem? Don't you know? Que ser amigo do mundo that being friend of the world é ser inimigo de Deus. Is to be God's enemy? Não tem como. There's no how. Povo de Deus. People of God. Você agradar o mundo to please the world e agradar a Deus and to please God simultaneamente. Simultaneously. Não é possível. It's not possible. Não é possível. It's not possible. Ou você vai adorar um, either you worship vai one negar o outro, and deny another, vai adorar um, or you worship one e vai negar um outro. and you deny the other. Não é possível. It's not possible. Servir a dois senhores. To serve the two masters. Não é possível. It's not possible. Não é possível. Isn't possible. Deus nos aconselha. God advises us para servir a Deus, to serve God, adorar a Deus, to worship God, viver os mandamentos, to live the commandments. Temos que marcar diferença. We have to make a difference. Aonde você vive, wherever you live, você tem que ser uma estrela. You have to be a star. Tem que ser uma luz. You have to be a light. O Espírito Santo, the Spirit of God, deve te the Holy alcançar. Spirit, it reaches you no seu trabalho, at your work, na sua zona, at your place, na comunidade, in your community, aonde você está inserido. Wherever you are, você tem que marcar diferença. You have to make difference. Que as pessoas lutem consigo. Let people fight with por you causa de Jesus. Because of Jesus. Por causa de Jesus. Because of Jesus. Aí Jesus vai te proteger. Will protect you. Ele vai estar consigo. He will be with you. Ele vai estar consigo. He will be with you. Não quer dizer It doesn't mean que o fato de você ser cristão that the fact of being não Christian, vai ficar doente. You won't get sick. Aliás, a palavra diz: the word of God says, sereis atingido, that shall be reached, sereis afligido, shall be afflicted, mas nunca destruído. But never destroyed. Se você estiver ligado a Deus. Se você estiver ligado a Deus, if you are connected to God, Deus vai te proteger. God will protect you. Continuando, irmão. Quem quiser ser amigo do mundo
se torna inimigo de Deus. Versículo 5. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito de Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. 6. Porém, a bondade de Deus mostra é que ainda mais forte. Porém, a bondade de Deus é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Povo de Deus, People of God, vocês conhecem a palavra humilde you know the word of God, e sabem o que significa and you know its meaning. Em termos espirituais. Spiritually, A humildade humility é ser uma pessoa. is to be a person, Ser humilde to be humble, é ser uma pessoa is to be a person capaz de ouvir conselhos, that is able to acertar To repreensões, hear correction and to accept advices, aceitar correções. to accept corrections. Esta é uma pessoa humilde. This is the humble person. De contrário, Otherwise, é uma pessoa orgulhosa. it's a person who E is um proud orgulhoso person, and the proud não person aceita conselhos, doesn't accept não advices, aceita ser repreendido. doesn't accept to be E é reprimanded, muito difícil, and it's hard, se não é impossível, unless um impossible, orgulhoso to be proud alcançar o reino dos céus. proud person to reach heaven, Porque ele vai ouvir a palavra, because he will hear the word vai discordar, and he will always não vai guardar a mensagem, will not keep the message, porque ele está cheio de orgulho. because he's full Ele with acha pride, que por si só, because they think about himself or themselves, pode fazer as coisas. they can do things. Há quem pensa There's somebody who thinks que as coisas que acontecem na vida dele that things happen in their é lives, pela inteligência, it's about intelligence, pela sua formação. it's about their training. Você se engana. You deceive yourself. Deus está aí. God is there. Deus está aí. God is there. Há uma palavra There is a word que fica no livro de Romanos, that is in the book of Romans, capítulo 8, chapter 8, versículo verse 26, 27. Podemos ir rapidamente para o livro de Romanos? Let's go quickly to the book of Romans. Romanos capítulo 8, Romans chapter 8 versículo 26 e 27. and verse 26 to 27. Sim, irmão Isaac. Romanos capítulo 8, versículo 26. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Povo de Deus, People of God, espero que você tenha entendido essa mensagem. I hope you have understood this message. Espero que você tenha entendido. I hope you have understood. Deus diz aqui God says here sobre a intercessão do Espírito Santo. about the Spirit's intercession. Nós pedimos muitas coisas We ask many things, e às vezes não sabemos como pedir a and Deus. sometimes we don't know how to O ask God. Espírito Santo de Deus, The Holy Spirit of God, ele intercede sobre Deus. He intercedes before God. Ele fala com Deus, It talks to God. pede a Deus He asks o God necessário para nós. the necessary for us. Porque se eu perguntar assim agora, Because if I ask you o que é que now, você quer? what do you want? Você quer emprego? You want employment? Quer um carro, último You want a modelo? The You don't- last brand? Quer casar? You want to get married? Quer ter You dinheiro? want to have money? Quer ser engenheiro? You want to be engineer? Você quer muita coisa. You want a lot of E things. você quando invoca Deus, And you, quando você invoca Deus, when you cry upon você God, pede todas essas coisas. you ask all these things. Esta palavra diz This word que o says Espírito Santo, that the Holy ele Spirit intercede sobre Deus intercedes e vai before God. pedir a Deus to ask God o necessário para si. the necessary for you. Porque nem tudo o que você está pedindo Because not everything you é ask for, pontual. É pontual. you need it. É necessário. You O need it. Espírito Santo tem essa função. The Holy Spirit has Ele got this fala com function. Deus. He talks to God. Vai dizer, Senhor, He tell the Lord, a irmã Nélia, the sister ela Nelia, precisa disto, he needs this neste at momento. this moment. De tudo que ela está pedindo. That's all Mas o that que ela she's asking. precisa é isto. E vai acontecer. E vai acontecer. And it will happen. Esta é a função. Versículo 27. This is the work.
Versículo 27. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. E Deus, And God, que vê o que está no seu coração, who sees what is in Ele your heart, sabe qual é o pensamento He knows what is the do thought Espírito, of the Spirit, do Espírito Santo. the Holy Spirit. Por isso, povo de Deus, That's why, people of é God, muito importante it's important que você tenha um coração clean, you may have a clean heart, um coração clean, a clean heart, um coração limpo, a clean heart, porque o seu coração because your heart é a morada do Espírito Santo, is the dwelling of the é Holy onde Spirit. Deus habita. Is where God Não dwells. guarde mágoa, Don't hold não grudges. guarde rancor, Don't hold não anger tenha or bitterness. maus, não tenha maus desejos, Don't have evil para que desires. Deus, So that the God, através do seu Espírito, through His Spirit, habite no seu coração. may dwell in your heart. E a palavra diz, And the word quando o says, Espírito Santo when the Holy Spirit habitar em si, dwells in you, Ele te vai He dirigir will lead you aonde ir and He will tell you where e to o que go fazer. and what to do. Até vai falar consigo He will talk to you no seu pensamento. in your thoughts. Ele vai falar consigo He will talk to you no seu coração. in your heart. Deus vai conectar God will connect agentes da paz peace agents para resolver o seu problema, to resolve your para problems, aliviar o seu peso. to relieve your Esta é a burden. função do Espírito This is the Santo. Holy Spirit's Tenha um function. coração limpo. Have a clean heart. Procure ter o Espírito Santo de Deus Look forward to find to have the Holy Spirit consigo no coração. Consigo no coração. with you in your heart. Esta é a vontade de Deus. This is God's will. Esta é a vontade de Deus. This is God's will. Deus Pai, God the Father Deus Filho and God the Son e Deus Espírito and God Santo. the Holy Spirit. Eles são um. They're only one. Um no propósito. One in the purpose. Eles são distintos They are different na sua forma de apresentação. in the way they present São themselves. diferentes They are different. na sua apresentação. The way they Mas present eles são themselves. um But they're one no propósito. in the purpose. Qual é o propósito de Deus? Deus quer que você seja salvo. What's God's purpose? God wants you Deus to be quer que saved. você seja salvo. God wants you to be saved. Você conserva a mensagem de Deus. You keep God's E message. através dela seja And transformado. through it may be changed. Você seja batizado You may be baptized com o Espírito Santo. with the Holy Spirit. E se a morte, And if the death, a morte the física, physical death, te encontrar finds you com o Espírito de Deus, with the Spirit of pode God, ter a certeza, you may be sure você vai ao paraíso. you go to the paradise. Você vai ser salvo. You'll be saved. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. No sangue de In Jesus. the blood of Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Clap the hand for Jesus.